Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Você sabia? A experiência Universo 25 é uma das experiências mais assustadoras na história da ciência, que através do comportamento de uma colônia de ratos, é uma tentativa dos cientistas de explicar as sociedades humanas. A ideia do Universo 25 veio do cientista americano John Calhoun, que realizou experiências em ratos da Noruega entre 1958 e 1962. Calhoun criou um mundo ideal, no qual centenas de ratos viveriam e se reproduziriam. Mais especificamente, Calhoun construiu o chamado Paraíso dos Ratos, um espaço especialmente projetado onde os roedores tinham abundância de comida e água, bem como um grande espaço habitável. No início, ele colocou 4 casais de ratos que em pouco tempo começaram a reproduzir-se, o que fez com que a população crescesse rapidamente. No entanto, após 315 dias, a reprodução começou a diminuir significativamente. Quando o número de roedores atingiu 600, formou-se uma hierarquia entre eles e então apareceram os chamados miseráveis. Os maiores roedores começaram a atacar o grupo, resultando em muitos machos começarem a colapsar psicologicamente. Como resultado, as fêmeas se protegiam e, por sua vez, tornaram-se agressivas com as crias. Com o passar do tempo, as fêmeas mostraram comportamentos cada vez mais agressivos, elementos de isolamento e falta de humor reprodutivo. Houve uma baixa taxa de natalidade e, ao mesmo tempo, um aumento da mortalidade em roedores mais jovens. Então surgiu um novo tipo de roedores machos, os chamados ratos bonitos. Eles se recusaram a acasalar com as fêmeas ou lutar pelo seu espaço. Tudo o que importavam era comer e dormir. Em um momento, machos bonitos e fêmeas isoladas constituíam a maioria da população. Com o passar do tempo, a mortalidade juvenil atingiu 100% e a reprodução chegou a 0. Entre os ratos ameaçados de extinção, observou-se homossexualidade e, ao mesmo tempo, o canibalismo aumentou, apesar de haver abundância de comida. 2 anos após o início da experiência, nasceu o último bebê da colônia. Em 1973, ele tinha matado o último rato do Universo 25. John Calhoun repetiu a mesma experiência 25 vezes mais, e cada vez o resultado foi o mesmo. O trabalho científico de Calhoun tem sido usado como modelo para interpretar o colapso social, e sua pesquisa serve como ponto focal para o estudo da sociologia urbana. O mais impressionante é que, até os dias de hoje, nenhum outro ser vivo tem uma sociedade tão parecida com a nossa quanto os ratos. Você sabia? Ötzi, conhecido como Homem de Gelo, é uma múmia natural com aproximadamente 5.300 anos, descoberta em 1991 nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália. Esta descoberta proporcionou uma visão sem precedentes da vida na Idade do Cobre europeia. Em setembro de 1991, 2 alpinistas alemães encontraram o corpo de Ötzi emergindo do gelo nos Alpes. Graças às condições glaciais, seu corpo e pertences foram conservados excepcionalmente bem, oferecendo uma janela única para o passado. Análise recente do genoma de Ötzi revelou que ele tinha pele escura, olhos castanhos e provavelmente careca, contrastando com representações anteriores que o mostravam com pele clara e cabelo. Além disso, apresentava uma ascendência significativa de agricultores da Anatólia. Ötzi tinha aproximadamente 1,60 m e pesava cerca de 50 quilos. Sofria de artrite e tinha parasitas intestinais. Sua dieta incluía carne de cabra montês e veado vermelho, bem como cereais. Também foram encontrados altos níveis de cobre e arsênico no cabelo dela, o que sugere que ele pode estar envolvido na fundição de cobre. Investigações indicam que Ötzi morreu aos 45 anos
devido a uma ferida de flecha no ombro esquerdo, sugerindo que ele pode ter sido assassinado. As razões exatas para este ataque continuam sendo objeto de estudo e debate entre os cientistas. O estudo de Ötzi forneceu informações valiosas sobre a vida, saúde e tecnologia dos humanos durante a Idade do Cobre. Seu corpo e pertences estão expostos no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, em Bolzano, Itália, onde continua sendo objeto de pesquisa e fascinação para cientistas e público em geral. Você sabia? A lenda dos gigantes da Patagônia começou em 1520, quando a tripulação de Fernão de Magalhães encontrou pela primeira vez o povo indígena Selknam. Os marinheiros europeus ficaram impressionados com a presença física desses indígenas. Os conquistadores espanhóis no século XVI tinham, em média, entre 1,57 m e 1,70 m de altura. Isso era bastante comum para os homens europeus da época. Alguns eram mais altos, mas a maioria ficava dentro dessa faixa. Sua altura era influenciada por fatores como genética, nutrição e condições de vida durante o final da Idade Média e o início do Renascimento. Qual era a altura dos patagônicos naquela época? Os patagônicos, especificamente o povo Tehuelche, foram descritos por exploradores europeus, incluindo a tripulação de Fernão de Magalhães em 1520, como sendo muito altos, supostamente com cerca de 2,13 m ou mais. Isso levou ao mito de uma raça de gigantes na Patagônia. No entanto, estudos históricos e antropológicos mais confiáveis indicam que os Tehuelches eram, de fato, mais altos do que a maioria dos europeus da época, com uma altura média entre 1,78 m e 1,88 m. Isso os tornava visivelmente mais altos que os conquistadores espanhóis, o que pode ter reforçado os relatos exagerados sobre sua suposta estatura gigantesca. Qual é a etimologia do nome Patagônia? O nome Patagônia vem da palavra Patagon, usada por Fernão de Magalhães em 1520, para descrever os povos indígenas que ele encontrou na região. A origem exata do termo é debatida, mas há algumas teorias principais. 1. Derivação de um personagem literário. Alguns historiadores acreditam que Magalhães nomeou o povo com base em um personagem fictício chamado Patagon, de um romance de cavalaria espanhol chamado Primalión, 1512. Esse personagem era descrito como selvagem ou monstruoso, o que pode ter influenciado a percepção de Magalhães sobre os Tehuelches, que ele acreditava serem gigantes. 2. Possível origem linguística. Outra teoria sugere que Patagon vem de uma palavra em alguma língua indígena, possivelmente significando pés grandes ou algo semelhante. Mas não há evidências linguísticas claras que confirmem essa hipótese. Independentemente de sua origem exata, o nome Patagônia passou a ser usado para se referir à vasta região do sul da Argentina e do Chile, nome que permanece até hoje. E você, acredita na existência dos gigantes ou acha que é apenas um folclore? Deixe sua resposta nos comentários. Você sabia? O rio mais quente do mundo atinge 99 graus Celsius, o rio Xanay-Timpixca, uma maravilha escondida na Amazônia. No coração da vasta e exuberante floresta amazônica, encontra-se um enigma natural que desafia nossa compreensão. O rio Xanay-Timpixca, conhecido como o rio mais quente do mundo. Com temperaturas que podem atingir surpreendentes 99 graus Celsius, este curso d'água único fascina cientistas e exploradores há décadas. Uma lenda que se tornou realidade. Por muito tempo, o rio Xanay-Timpixca foi considerado uma lenda, um conto de pescador transmitido de geração em geração. No entanto, em 2011, o geólogo peruano Andrés Russo
decidiu investigar a veracidade dessas histórias e fez uma descoberta surpreendente. O rio realmente existia. Um enigma geológico. O que torna o rio Chanai-Timpishka tão extraordinário é a sua fonte de calor. Diferentemente de outros rios quentes, que são aquecidos por vulcões ou fontes termais subterrâneas, o Chanai-Timpishka não possui nenhuma dessas características por perto. Acredita-se que o calor do rio seja resultado de falhas geológicas profundas que permitem que a água subterrânea entre em contato com rochas quentes, aquecendo-a a temperaturas extremas. Um ecossistema único. Apesar das temperaturas escaldantes, o rio Chanai-Timpishka abriga um ecossistema único e adaptado às suas condições extremas. Peixes, algas e outros organismos desenvolveram mecanismos de sobrevivência que lhes permitem prosperar em águas tão quentes. Um destino para aventureiros corajosos. Se você é um aventureiro em busca de experiências únicas, o rio Chanai-Timpishka é um destino imperdível. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar as dificuldades de acesso e as altas temperaturas. Recomenda-se contratar um guia local experiente para garantir a segurança durante a expedição. Preservação e curiosidades. O rio Chanai-Timpishka é um tesouro natural que precisa ser preservado. A sua importância científica e cultural é inegável, e sua beleza cênica é de tirar o fôlego. Além disso, o nome Chanai-Timpishka significa fervido com o calor do sol na língua indígena local. O rio tem cerca de 6,4 quilômetros de extensão e 4,5 metros de profundidade em alguns pontos. A temperatura da água pode variar ao longo do dia, atingindo o pico durante a tarde. O rio é cercado por uma floresta densa e exuberante, com árvores centenárias e uma rica diversidade de vida selvagem. Um convite à exploração. O rio Chanai-Timpishka é um convite à exploração e à descoberta. Se você é um amante da natureza, um curioso sobre os mistérios do planeta ou um aventureiro em busca de desafios, este rio único certamente o encantará. E você, teria coragem de ir dar um mergulho neste rio magnífico? Deixe sua resposta nos comentários. Origem do buquê de noiva. As noivas carregavam buquês de flores perto do corpo para disfarçar o odor. Ao visitar o Palácio de Versalhes em Paris, observa-se que o suntuoso palácio não tem banheiros. Na Idade Média, não havia escovas de dentes, perfumes, desodorantes e muito menos papel higiênico. Excrementos humanos eram jogados pelas janelas do palácio. Em um feriado, a cozinha do palácio conseguia preparar um banquete para 1.500 pessoas, sem o mínimo de higiene. Nos filmes de hoje vemos pessoas daquela época tremendo ou abanando. A explicação não está no calor, mas no odor fétido exalado por baixo das saias, que eram feitas propositalmente para conter o cheiro das partes íntimas, já que não havia higiene. Também não era costume tomar banho devido ao frio e à quase inexistência de água encanada. Somente os nobres tinham lacaios para abaná-los, para dissipar o mau cheiro que exalava do corpo e da boca, bem como para espantar os insetos. Quem já foi a Versalhes admirou os enormes e belos jardins que naquela época não eram apenas contemplados, mas usados como toalete nas famosas baladas promovidas pela monarquia, pois não havia banheiros. Na Idade Média, a maioria dos casamentos acontecia em junho, para eles o início do verão. O motivo é simples. O primeiro banho do ano era tomado em maio. Então, em junho, o cheiro de gente ainda era tolerável. No entanto, como alguns odores já começavam a incomodar, as noivas carregavam buquês de flores perto do corpo para disfarçar o odor.
Daí a explicação da origem do buquê de noiva. Os banhos eram tomados em uma única banheira enorme, cheia de água quente. O chefe da família tinha o privilégio do primeiro mergulho em água limpa. Então, sem trocar a água, os outros chegavam na casa, por ordem de idade, as mulheres, também por idade, e, por fim, as crianças. Os bebês eram os últimos a tomar banho. Quando chegava a sua vez, a água da banheira estava tão suja que era possível contaminar seriamente um bebê lá dentro. Daí a frase, jogar fora o buquê. E você gostaria de ter vivido nesta época? Deixe sua resposta nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma bela história. Obrigado por ficar até o final. Se gostou do conteúdo, comente, compartilhe e deixe seu joinha, pois assim você vai estar ajudando bastante a continuarmos com o nosso trabalho. Até a próxima!